O livro do Apocalipse consiste numa série de visões. Visões que um homem chamado João recebeu. No início deste livro do Apocalipse, João está entre nós. O que quer dizer que ele está nesse mundo, andando por sobre a terra. Mas nós vemos no início do capítulo 4 que ele foi removido deste mundo por um período de tempo e foi levado de forma sobrenatural, milagrosamente, para os céus. E aquelas visões que lá ele obteve, ele deve compreendê-las de uma perspectiva celestial, pois ele pode ter uma visão estratégica diferente, não da perspectiva do mundo, da humanidade, mas uma perspectiva com a compreensão de Deus, a perspectiva de Deus para estas visões que ele compartilhou conosco neste livro chamado Apocalipse de João. Em nosso estudo para este episódio, em nossa série Curtas do Apocalipse, vamos focar em uma visão que veio a ser conhecida nos dias de hoje por muitos como simplesmente a profecia do absinto. E essa profecia só é encontrada num único lugar. Está no livro do Apocalipse, capítulo 8. Então, eu convido você, pegue sua Bíblia e olhe comigo Apocalipse, capítulo 8, onde vamos olhar em apenas 2 versículos. Versículos 10 e 11. Embora este seja o único lugar no Novo Testamento em que o termo absinto aparece, encontramos essa palavra aparecendo 8 vezes mais, 2 no Antigo Testamento, em um versículo, mas aparece 2 vezes e 8 vezes no Antigo Testamento. A palavra que aparece no Antigo Testamento é laná. É importante que entendamos essa palavra, porque em algumas traduções eles usam a mesma palavra absinto, embora o hebraico tenha uma outra expressão, uma palavra diferente do vocabulário. A palavra em hebraico é laná, e ela diz respeito a uma planta que possui 2 características. Primeiro, ela é extremamente amarga. Segundo, ela é venenosa, o que quer dizer que ela pode causar a morte. Mesmo embora nós a vejamos sendo usada como uma planta no Antigo Testamento, a grande maioria das vezes que o termo laná aparece, ela se refere a um comportamento, uma ação natural daqueles que agem dessa forma. Um pouco desse amargo pode, inclusive, levar à morte. A palavra fala sobre algo que faz a justiça ser colocada de lado, que muda aquilo que é justo em injusto. Dessa maneira, no Antigo Testamento, a grande maioria das vezes fala sobre algo que é espiritualmente amargo, espiritualmente venenoso e se relaciona com a morte e a degradação e a corrupção entre indivíduos ou na sociedade. Mas quando olhamos o Novo Testamento, aquele mesmo termo é usado. Mas sabemos, obviamente, que o Novo Testamento é em grego. E então não encontramos aquela mesma palavra em hebraico, laná, mas encontramos a sua contrapartida em grego, que é a palavra absinto. Absinto é o termo em grego que é traduzido no Apocalipse, capítulo 8, no versículo 11, onde aparece 2 vezes nos textos bíblicos. Uma coisa triste a respeito disso é que, mesmo embora a gente possa olhar para essa profecia, para essa visão do livro do Apocalipse, há somente 2 versículos que tratam dela. Mas ainda assim, as pessoas já escreveram muito a esse respeito. Na verdade, uma pessoa escreveu um livro sobre esse assunto, mas a fonte desse livro não é a Bíblia. Ao invés,
Ele considera a agência espacial e entende que o absinto é um meteoro ou um androide, ou algo assim. Ele entende que se trata de uma realização científica dessa profecia bíblica. E isso é um grande erro, isso é um equívoco. Estamos agora falando de algo do livro do Apocalipse, capítulo 8. E isso significa que estamos numa parte da Sagrada Escritura, conhecida como os julgamentos das trombetas. Quando olhamos no livro do Apocalipse, percebemos a referência a selos. 7. Os 6 primeiros selos são anteriores à ira de Deus. De fato, o 6º selo anuncia que a ira de Deus está vindo muito breve. Mas, no capítulo 7, vemos que a ira de Deus, que é chamada de Apocalipse 6, como a ira do Cordeiro, referindo-se ao Messias Yeshua, Jesus Cristo, disse que esta ira do Cordeiro deve ser contida por um momento e esperar até que algumas coisas aconteçam. E somente após estas coisas acontecerem, somente depois disso, é que a ira de Deus seria derramada. E a ira de Deus é derramada nos julgamentos das trombetas e dos julgamentos das taças. O que é peculiar é que nós veremos no nosso estudo nesse episódio é que observamos que os julgamentos das trombetas frequentemente têm o número 1/3, enquanto os julgamentos das taças falam sobre a ira de Deus, não como uma fração ou como uma redução, mas os julgamentos das taças são mais intensos. Eles representam um derramamento total da ira de Deus. E quando digo total, digo que é toda a medida que Deus queria derramar. Os julgamentos das trombetas têm 1/3 de força comparado aos julgamentos das taças. Agora, outro ponto importante que tem que ser entendido é que os julgamentos das trombetas e os julgamentos das taças, porque são ambos relacionados à ira de Deus, os crentes, aqueles que aceitaram o Evangelho por fé no Messias, Yeshua, Jesus Cristo, não estarão neste mundo para estes julgamentos. Os julgamentos das trombetas ou os julgamentos das pragas. Então, tudo sobre essa profecia do abismo não tem nada a ver com aqueles que creem. Em outras palavras, não tem nada a ver com a igreja. A igreja terá sido removida, eliminada, retirada naquilo que é conhecido como o arrebatamento, a bendita esperança, antes do que agora estamos falando nesse estudo, que é este julgamento da estrela absinto. Depois de dizermos isso, vamos ver o que diz a Sagrada Escritura. Não há nada que seja natural ou explicado cientificamente nestes julgamentos. O propósito dos julgamentos das trombetas e os julgamentos das taças é revelar para aqueles que estão sobre a face da terra, aqueles que ainda estão vivos, aqueles que restaram e que não tomaram parte do arrebatamento, que devem entender que Deus é e Deus está nervoso. Ele está derramando sua ira por causa do pecado, por causa da rebeldia, porque as pessoas não receberam a sua graça, a sua misericórdia, a sua provisão de seu filho Messias e Yeshua. E a atitude avassaladora das pessoas é de rebeldia e a recusa de se arrepender e aceitar a provisão de Deus. Vamos agora começar em Apocalipse, capítulo 8, começando no versículo 10. E o terceiro anjo tocou. Isso tem a ver com o verbo que é relacionado com tocar uma trombeta. Não sabemos se é um tipo normal de trombeta ou um chifre de carneiro, o shofar. Mas o que temos aqui são as trombetas nesses julgamentos que estamos estudando agora, focando em apenas um. Então, um julgamento da trombeta. Uma trombeta soou, e como vemos aqui, e caiu. E sabemos bem o que caiu. Uma grande estrela queimando
como uma tocha ou uma lâmpada, caiu, e caiu do céu. Este trecho é para nos dizer que esse julgamento, esse derramamento da ira de Deus, vem direto do céu, e é o resultado deste anjo que toca a trombeta. E isso ocasiona um julgamento sobrenatural, celestial, que não pode ser explicado de forma científica ou através daquilo que seja natural. E veremos, de uma forma inegável, que não se pode discutir sobre isso. E já vou provar num momento que isso não tem nada a ver, como alguns indivíduos tolos têm ensinado, que isso é um meteoro, ou um asteroide, ou algo natural que no momento, no espaço, se mexendo e se dirigindo para a Terra. Este é um ensinamento falso. O problema é que muitas pessoas querem sensacionalizar a Sagrada Escritura. Eles querem tentar pegar aquilo que está baseado na Bíblia e é sobrenatural, e então oferecer uma compreensão natural, para que fique mais emocionante, com mais suspense. Por conseguinte, este livro, que foi escrito, teve muito mais a ver com a Agência Espacial Nacional do que tem a ver com qualquer coisa relacionada com a Bíblia ou com a mão de Deus. E eu quero enfatizar isso. Tudo que vemos com relação aos julgamentos das trombetas e os julgamentos das taças tem a ver com Deus como a fonte desta ira. Deus está fazendo algo que não pode ser explicado por aquilo que é natural ou pelo homem. Tudo isso é sobrenatural e desafia qualquer tentativa do homem para explicar. Repetindo, vou provar isso daqui a pouco. Todo o propósito é revelar que há um Deus e que ele está nervoso. E ele é a fonte do que está acontecendo. Isso não pode ser compreendido em termos naturais. Continuando, o terceiro anjo, ele tocou. Quer dizer, ele tocou sua trombeta. E uma grande estrela, que queimava como tocha, caiu do céu. Ou seja, o termo do céu significa que é uma fonte celestial. E caiu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. O que vamos ver é que, baseado na gramática grega, e no que é dito aqui, chegaremos à conclusão correta que aquele terço, 1/3 dos rios, aquele terço, deveria ser aplicado também a 1/3 das fontes das águas. Frequentemente, uma fonte é aquilo que alimenta um lago. Então, estamos falando simplesmente Mai Haim, que quer dizer água fresca, ou seja, água potável. E é isso que encontramos aqui. Pense, nós temos uma estrela, e este termo estrela pode se referir a muitas coisas diferentes. Um planeta, um meteoro, todas essas coisas. Mas isso é de uma perspectiva humana. Está se usando um termo que o homem pode compreender, mas ela não é literalmente uma estrela. Não é um meteoro ou um androide. É algo que Deus, de forma sobrenatural, enviou com este propósito. E ela existe agora? Não existe. Isso é algo que Deus vai liberar de uma forma sobrenatural. Então, não espere algo natural que faça parte dela. Essa é a mensagem. E observe o que diz ainda na segunda parte do versículo 10. E esta grande estrela caiu, queimando como uma tocha, caiu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes de água. Olhe agora para o versículo 11. E o nome da estrela é, e aqui está, Absinto. Absinto.
Lembre-se do que aprendemos sobre ela. Duas coisas primárias em sua base, que significam amarga e venenosa. Venenosa porque é mortal. E amarga porque é o que faz surgir a morte. É o que aprendemos. Talvez a razão pela qual este termo seja usado aqui, quando nós lemos no Velho Testamento, para nos informar a maneira certa para entender isso, como compartilhei com vocês, muito frequentemente esta palavra aparece no Velho Testamento. E falando sobre comportamento, que é espiritualmente amargo. E isso reflete a vida, não a vida que Deus quer que tenhamos, já que essa causa a morte espiritual, física. Ela mata, ela é mortal, é venenosa. Muitos estudiosos apontam, e eu também concordo com eles, que a razão pela qual o termo absinto é usado é porque Deus está usando uma estrela com aquele nome. E foi Ele quem lhe deu o nome, como uma forma de lembrar as pessoas de sua ira. Esse derramamento de meu julgamento é por causa de tais comportamentos. Comportamentos que são espiritualmente amargos, espiritualmente imortais. Está contra e em conflito com os mandamentos, com as instruções de Deus. E olhe novamente no versículo 11. E o nome da estrela é absinto. E ainda diz aqui, 1/3 das águas se tornaram. Observando o sentido do absinto, literalmente, 1/3 da água se tornou amarga e mortal. Logo veremos isso. A razão pela qual eu disse que poderia provar a vocês que isso é algo sobrenatural, que não tem nenhuma explicação científica, que você não pode considerar isso como natural, é essa. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é isso. Uma estrela, um objeto queimando no céu, saindo do céu, atinge a terra. E como consequência disso, 1/3 da água fresca, quer dizer, 1/3 dos rios e 1/3 das fontes. Também entendemos que a maioria dos estudiosos vê as fontes se referindo à forma como os lagos surgem, como são alimentados com a água das fontes. Pense nisso, então. Me dê a explicação natural e científica para algo como um androide, um meteoro, algum tipo de fragmento do espaço caindo e colidindo na Terra, e 1/3 da água que se torna, como veremos, amarga e mortal. Não há nenhuma explicação para isso. Como é possível que 1/3 da água fresca em todo o mundo, de repente, se torne amarga? Estamos falando sobre uma enorme quantidade de água que não estaria limitada a uma determinada área ou a uma região. Mas como diz aqui, 1/3 de toda a água, da água fresca. A água que está nos rios e nas fontes ficam poluídas, são afetadas por ela. Repetindo, não existe explicação científica nenhuma, nem explicação natural. Todo o propósito dessa sessão, dos julgamentos das trombetas e dos julgamentos das taças, é dizer que Deus está acima de todos. Deus está no controle. Deus pode fazer todas as coisas. Os homens não conseguem fazer isso. Os homens não conseguem explicar isto. E quando você olha para os ensinamentos, esta sensacionalização desta passagem, você tem todo esse material bíblico extra que não tem nada a ver com o que a Sagrada Escritura diz. Ela simplesmente usa o termo absinto como uma profecia de julgamento. E ele usa e pula, e se movimenta em muitas diferentes direções e diferentes coisas que não têm nada a ver com os textos bíblicos. Vemos então aqui que esta grande estrela se chamava absinto e fez com que 1/3 das águas se tornassem como absinto, ou seja, amargas. E agora vamos olhar para a última parte do versículo. Por causa disso, muitos homens morreram nas águas
que haviam se tornado amargas. Então vemos aqui como as pessoas morreram. Por causa disso, muitos homens morreram nas águas que haviam se tornado amargas. Então vemos aqui como as pessoas morreram. Me diz uma coisa, por que você iria beber água amarga, água mortal? A resposta é porque não havia mais nenhuma outra água disponível. Eles estavam com tanta sede, estavam tão desesperados para tomar alguma coisa, que aquela sede fez com que eles tomassem aquela água que era mortal. E a mensagem aqui é essa, que a humanidade vai ser levada a beber. E esta é uma expressão que significa receber. Lembra-se do Messias? Ele disse, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, eu vou tomar. Então a mensagem tem a ver com a expressão receber algo. E da mesma forma que o Messias recebeu o chamado de Deus para entregar sua vida, essa era a vontade de Deus. Portanto, vemos que isso expressando algo, não como obediência, como o Messias fez, mas as consequências da desobediência por causa do amargo espiritual, que significa aquilo que é rejeitável por Deus, que é rejeitado por Ele. E tudo isso vai levar a um resultado, a uma conclusão que a humanidade que se comporta dessa forma, amarga, mortal e venenosa, de um ponto de vista espiritual, e aqui podemos também relacionar ao comportamento físico, às ações, mas eles serão forçados a beber as consequências disso. E eles vão beber absinto, que é esta água, que se tornou amarga e que vai causar a morte. Então, o que vemos aqui, e que não nos percamos por alguma estupidez de fragmentos do espaço, um meteoro, um androide, o que quer que seja, que as pessoas dizem que está se encaminhando possivelmente em direção à Terra, não é isso o que se quer dizer. Essa é uma mentira que nos tira do propósito de Deus, que é entender que existe um Deus sobrenatural, que não é compreendido pelo natural. Ele é compreendido pelo fato de que ele transforma o natural. Isto é exatamente aquilo que o sagrado nome de Deus, essas 4 letras em hebraico, Yud-Hei-Vav-Hei, exprime. O Deus que foi, é e será. Isso não é natural, isso é sobrenatural. E Deus irá realizar acontecimentos, muitos deles nos julgamentos das trombetas e nos julgamentos das taças, e nós não seremos capazes de explicar. E quando eu digo nós, porque estaremos no céu. Não estaremos aqui para ver essas coisas somente aqueles que não crerem. Eles irão testemunhar o que Deus estiver fazendo. E agora, vou concluir dizendo isso. À medida que Deus vai dar para as pessoas que compreenderem corretamente as coisas, é o que Ele vai fazer com o Israel desta vez. Pois Ele selou um povo que os abrigou de sua ira. E ordenou que as nações possam ver que Deus faz uma distinção entre o povo com quem tem aliança e aqueles que não têm uma aliança. E da mesma forma, voltando agora ao Egito, da mesma forma que houve um número crescente de egípcios e de outros que se misturaram à multidão, que viu o que Deus estava fazendo, aquela distinção que fazia com o povo com quem tinha aliança. Eles também queriam se ajuntar a eles e fazer parte disso. Mas, infelizmente, para a grande maioria, nesse dia, no fim dos tempos, quando esses julgamentos estiverem sendo derramados, quando sua ira, os julgamentos das trombetas e os julgamentos das taças, aquele povo irá permanecer desafiador e rebelde, e não vão se arrepender de seu comportamento amargo, nem vão se arrepender de seus pecados, de suas idolatrias, de suas imoralidades, de seus comportamentos injustos. Assim, de forma bem curta, mas bem precisa, esta é a descrição desta profecia conhecida como a profecia do absinto, que não tem nada a ver com algum meteoro ou algo parecido que está vindo para a Terra e que a NASA o esteja monitorando. Este é um falso ensinamento que pretende sensacionalizar a Sagrada Escritura, transformando-a numa ferramenta ao invés de confiar na verdade do Apocalipse da Bíblia. Vou terminando por aqui.
Até nosso próximo episódio de Curtas do Apocalipse. Que Deus te abençoe. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.